Como vão? Tudo bem? Sou Newton Cordeiro, sou contador, né? O convidado aqui, muito orgulho para esse evento gigantesco aqui, o Pensar Contabilidade, né, da BSSP, agradeço o convite dos professores Edgar Madruga, do Rogério Leite, né? Estou bastante honrado aqui com essa oportunidade, né? É uma coisa bem diferente para mim fazer também, é um grande desafio que eles me colocaram, porque essa época de pandemia aqui, eu estou sempre acostumado, né, a fazer alguma coisa mais próximo, estar juntos, e eu não estou, então, não tenho muito jeito aqui para vídeo, mas vou tentar passar um pouquinho da minha experiência, de tudo que eu fiz, e vamos ver como é que a gente se sai, né? Eu, por marinheiro de primeira viagem, que não é primeira viagem, mas quase como se fosse, fiz algumas notas aqui para alguns pontos que eu acho que são importantes para comentar. Então, espero mudar minha posição aqui, espero que vocês entendam o motivo, né? Então, feito esse primeiro agradecimento, colocada essa questão da pandemia, eu acho que eu vou tentar fazer um link da minha formação em contábeis, experiência também com impostos, trabalhar em multinacionais, empresas grandes e empreender. O que me levou a um dia falar, poxa, se surgir essa oportunidade, como que eu faço? Né? Então, vamos lá. Empreender, para mim, foi uma coisa que eu não imaginava um outro lado, porque quando você está uma grande empresa, numa corporação, os processos, de modo geral, eles já estão feitos, tudo está montado, então você passa a ser mais uma engrenagem, uma importante, mas é uma engrenagem do negócio como um todo, né? E, de repente, quando você vai criar uma empresa do começo, né? Fazer o primeiro contrato social, pensar na integralização do capital, como é que você vai desenvolvendo cada pontinho, que numa empresa tradicional, grande, aquilo tudo já é história, né? Você começa a perceber que as dificuldades do dia a dia num ambiente como o brasileiro, que nada joga a seu favor. Tudo parece que todo mundo está contra, todo mundo quer ver você ali transpirar muito, né? Porque não basta ter inspiração, é 99% de transpiração. Então, o que depois, né, de ter sido controller, atuar na área financeira, aprender muita coisa em multinacionais, eu comecei a pensar, poxa, mas eu sei como eles fazem, como eles administram o risco, essa gestão dos ativos, eles ganham dinheiro, por que surgiu uma oportunidade, eu vou abraçar essa causa aí e como é que eu vou me desenvolver, como é que eu vou desempenhar, né? Porque é o famoso, né, que hoje em dia a gente escuta muito, skin in the game, literalmente, né? Porque anteriormente eu tinha procuração, assinava, era o responsável por muita coisa, por entrega de documentos, por compra de ativos, essas coisas todas, sabe, colocando até patrimônio próprio em risco, né? Uma questão de fraude, algum problema, mas você tinha todo um suporte de uma empresa por trás, né? Um jurídico, uma coisa toda. Quando você começa do zero, você precisa buscar aquele jurídico que se adapta ao teu negócio, as coisas todas, né? Então, o empreendedorismo foi um desafio muito grande, né? Eu estou nele já há algum tempo e vamos ver o que eu consigo passar para vocês aqui, né? Mas falando um pouquinho um pouquinho de mim, da minha experiência, atualmente eu tenho 54 anos, tive formação toda na área contábil, eu tive a sorte de fazer o técnico contábil,
que eu acho que é uma coisa que faz muita falta hoje em dia por conta de você aprender o básico, né? Isso muito importante. Na época, quando você é muito novo, você não sabia nem preencher cheque naquela época, né? O que era uma duplicata, quando podia cobrar, como preenche uma nota promissória, ou seja, quando você ia para o mercado, você já ia um pouquinho mais preparado do que a gente encontra o pessoal júnior hoje. De repente tem muita formação, muita faculdade, mas falta o detalhezinho, né? Então eu fiz técnico, eu tive a oportunidade de formar bacharel em contabilidade, né? Tenho CRC, e antigamente ninguém dava muita importância, mas hoje em dia, pô, é um motivo de orgulho aí para quem trabalha na área, né? Fiz pós-graduação, fiz MBA em Finanças e Controladoria, tive a oportunidade de fazer alguns cursos fora, principalmente assim, o que abriu muito a cabeça foi o IFRS, na época que estava sendo colocado aqui no Brasil, porque, de repente, quando você aprende a fazer contabilidade, tem que começar tudo de novo, porque mudou a forma, né, de você tratar o débito e crédito, onde que você colocaria eles, como é que você se adapta, né? Bom, feita essa questão de formação, eu tive algumas grandes oportunidades. Eu trabalhei na Multigrain, uma empresa de agro, né? Onde foi um primeiro contato com uma empresa grande. Eu desenvolvi essa empresa aqui em São Paulo desde o seu início, desde o registro do contrato social na junta, né? Até eu fiquei lá um bom tempo e foi muito importante para mim. Foi onde eu comecei a ter eu viajava para a operação na América Latina e, sabe, então você aprender a entender a diferença cultural, como é que se trata, apesar do produto ser o mesmo, mas como era feito, isso aí me desenvolveu muito como pessoa, como profissional, né? Depois da Multigrain, eu tive outras oportunidades, eu tive uma experiência que foi que enriqueceu muito, que foi na Holanda Brasil. Cheguei lá, era uma terra arrasada, né? Mas a gente começou vários projetos ao mesmo tempo, de refazer contabilidade de anos passados inteira, ter que refazer livros fiscais. Quando eu tive a oportunidade, eu contato com o Rogério, a gente se conheceu lá há bastante tempo atrás, e era um desafio, o repórter era com 15 dias de atraso tal, e quando eu saí de lá, eu saí muito orgulhoso do trabalho, porque eu reportava com 3 dias, né? E eu tive muita experiência com câmbio, com hedge, sabe, seguro de mercadoria, a gente discutindo, foi muito interessante. Estamos com muito crédito de PIS e COFINS na época, o que a gente vai fazer? Identificar produtos que tinha no exterior para trazer para cá, para revender no mercado interno, gerar débito, enfim, foi bem legal. Que mais? Aí depois aí agribusiness, basicamente essas duas aí, me especializei nisso aí. Aí eu também trabalhei em outra trade no ramo de aço. De repente, tinha nada a ver com soja, com açúcar, nada a ver com isso, mas foi outro desafio, porque, de modo geral, as empresas anteriores a gente exportava e nessa era importar. Aí, o mindset precisa mudar todo, você precisa mudar tudo e vamos lá, vamos aprender, montar processo, uma série de coisas. Era outro ambiente, a primeira empresa brasileiros, depois indianos, agora eram ingleses e americanos, ou seja, o repórter completamente diferente, a necessidade, como entender o que eles precisam, como vai reportar uma coisa, e um detalhe nosso que é corriqueiro, mas às vezes a gente não consegue explicar, né? Como traduzir isso, por que a taxa varia tanto, né? Fazer hedge, proteger, enfim, foi bastante legal, tinha um relacionamento muito grande com o Banco Itaú, porque a gente usava bastante, foi maravilhoso, né? E passado todo esse tempo, mais algumas outras coisas que eu andei fazendo, surgiu em 2015, final de 2015, 2016, um convite para
tocar uma fábrica, né? Foi uma experiência que eu não tinha tido ainda, né? Mas já tinha uma sementinha ali pensando como, pô, se surgir um negócio, trabalhar para você mesmo, será que não é melhor? Pô, como é que seria essa oportunidade? E ela apareceu, é uma fábrica aqui em São Paulo, mexe com um pouquinho mexe com agronegócio, mas é, aí já era transformação, né? Você estaria verticalizando, não era só, no caso, é farinha de trigo para venda para pequenas indústrias, padaria, né? E como que seria? Porque eu ia até o trigo e entregar para o moinho. E, de repente, eu era agora uma distribuidora de alimentos, onde eu comprava a matéria-prima, mandava industrializar em terceiro, pegava o produto acabado, revendia. Então, passei a jogar no meio de campo. Antes eu estava só, né, no ataque ou só na defesa. Agora eu tinha que saber defender, saber atacar e como que eu vou levar. Foi muito enriquecedor isso aí, né? Então, começou pelo contrato, capital, que a gente já falou. Como que eu vou dar crédito para um cliente? Eu não conheço. O seu José lá da padaria lá, ele quer comprar, como é que a gente vai fazer? Então, desenvolver todas essas ferramentas de o Serasa, né? Como buscar informação na junta comercial, você acessar lá Google Maps. Nunca tinha pensado nisso, mas pô, será que esse estabelecimento ele existe? Como que a gente faz? E depois se preocupar como funciona todinho o processo, a entrega, a cobrança, a questão da logística. De modo geral, todo mundo gosta quer fazer um just in time sem muita programação, o pedido entra hoje para entregar amanhã cedo, você não tem caminhão, você não tem VUC, enfim, como é que você faz tudo isso? Aí depois chega lá e ele não paga o boleto. Então, como que você trata essa situação, né? Com protesto, empresa de cobrança, um agente autônomo que vai lá fazer a cobrança, fazer cobrança ativa, no primeiro dia de atraso você já entrar em contato, ou seja, você vai desenvolvendo muitas coisas, né? Aí, toda leitura que a gente acaba encontrando hoje em dia fala muito de mercado digital, vender pela internet, várias coisas, né? Mas, no dia a dia, pelo menos para mim, e eu ainda estou vivenciando isso de uma forma muito forte, eu encontrei somente a economia tradicional. Não adianta, não tem. Esse ramo de negócio, eles querem conversar com o vendedor, eles querem uma visita lá, eles precisam conversar com você sobre o produto, sobre fazer uma adequação. Então, esse modelo da venda pela internet ainda está um pouquinho distante, né? Está um pouquinho distante. A gente até abriu canais, está tentando, porque precisa começar a aprender como isso funciona, mas ainda está longe. Então, quando a gente está numa empresa grande, que tem toda a tecnologia, um monte de ferramenta, aparece, vem uma coisa de fora para a gente plantar aqui, que tem dado certo lá, tá? Para mim, hoje, está uma coisa distante ainda. Eu não consigo ver porque existe todo um facilitador, né? Você vendeu ali, a comissão vamos dizer, é muito mais em conta pelo meio digital, só que o cliente ele não está preparado ainda para isso. Ele quer entender, ele quer reclamar do preço, ele quer falar que o último produto entregue não estava com a qualidade similar, como é que estava funcionando, né? Então, essa questão do mercado ainda, para mim, era muito tradicional. Por um outro lado, né, do limão fazer sempre uma limonada, esse mercado tradicional te faz buscar cases que já existiram. Então, você começa a ver o que os outros faziam ou estão fazendo e você consegue se adaptar sem ter que fazer tanto investimento na área digital que demanda hoje bastante coisa, né? Por um outro lado, também, a contabilidade, tudo aquilo que eu contei do passado, que eu estudei, que eu aprendi,
nos empregos anteriores, nas experiências anteriores, me ajudou muito, porque vamos abrir uma conta no banco. Abrimos a conta no banco, você vai pegar ali o assistente, aquela pessoa que está trabalhando com você, e você vai desenvolver ele já com a mentalidade do débito e crédito. O que ele está fazendo, qual é o reflexo daquilo. Olha, se você alocar se você fizer um cadastro de uma conta e não ficar certinho, o que vai acontecer? Quando você pega o relatório da contabilidade, começa a analisar, esse saldo aqui não está batendo, o que houve, e você vai desenvolvendo pessoas, né, com uma mentalidade diferente do que acontece. E eles vão ficando muito bons, porque chega um documento, ele já sabe, olha, isso aqui vai acontecer isso, vai tirar daqui, vai para lá. É bem bacana, porque ser contador tem um lado bom, muito bom. Ele é simples, o nosso negócio. Ele é só débito e crédito. A questão toda é que o pessoal do comercial ou dos impostos, né, que não me escutem, e todo esse pessoal, eles inventam um monte de coisa no meio e acaba né, criando uma série de vem para cá, vai para lá, vem para cá, vai para lá. Mas no final das contas, a gente tem só débito e crédito, né? E com isso, você, com a mentalidade da contabilidade, né, colocar que você aprende que ativo é aquilo que vai te gerar receita, vai gerar algum resultado, diferente do que a cultura geral, né? Por exemplo, a casa onde a gente mora é um ativo. Não, se você for pensar, ela do ponto de vista do seu salário do mês, ela é uma despesa, ela é um passivo. Ela gera despesa, é um gerador de despesa, é um passivo. Então, na empresa, você vai mudando essa mentalidade das pessoas, vai ficando bastante interessante o desenvolvimento. E com isso, você otimiza o trabalho, né? As pessoas também aprendem que sistema vem para te ajudar, desde que bem pensado, né? Então, você começa a registrar ali o banco, operação no banco, como é que lembra da primeira aula lá? Olha, o senhor Newton integralizou R$ 1.000 na empresa. Então, você começa desde isso, com as pessoas, no caso, eu tenho um escritório de contabilidade que dá suporte, porque é muito complexo a parte tributária, para eu ter um contador interno, uma pessoa de tax, depois ter todo esse desenvolvimento, acompanhar tudo isso, eu achei que era difícil num primeiro momento. Então, foi optado por buscar uma ajuda externa, né? Que é muito importante. Quando você acha um parceiro ideal, no meu caso, uma empresa aí de 30, 40 milhões de faturamento no ano, flui muito, né? Você tem muita tecnologia hoje, Dropbox manda documento e tal, a gente quase não imprime, todo mundo com 2 telas, isso aí é bastante interessante, né? E aí você vai desenvolvendo o processo. Vamos lembrar lá das multinacionais, tinha toda aquela burocracia, vamos dizer assim, todo mundo reclamando, mas graças a Deus que tinha aquilo, porque você aprende a importância de fazer cada passo. O Rogério me ensinou outro dia, né, o baby steps, né, como é que funciona. Você vai indo passinho a passinho, criando os processos, todo mundo vai entendendo, vai deixando escrito aquilo, as pessoas aprendem pelo menos saber fazer 2 atividades quando alguém sai de férias, né, tá ali, poder cobrir, porque você não, diferente de empresa muito grande, você não tem um time muito, você tem poucas pessoas no time. Então, como que a gente faz isso, né? Aí depois você começa a ficar um pouquinho mais complexo, né? Todo mundo integralizou, então a empresa tem um pouco de dinheiro, começa a brincar, só que de repente você percebe que você tem que comprar à vista e vai vender a prazo, né? E infelizmente para nós o dinheiro ele é finito, né? Então você vai brincando ali e começa a ter que prestar muita atenção no fluxo de caixa. E mais um daqueles aprendizados que a gente escuta muito, mas acaba não usando no dia a dia, porque as empresas bem capitalizadas têm um poder de fogo diferente, você descobre que não tem dinheiro, né? Então, como que você faz? Precisa ter um fluxo de caixa ali com rédea bem curtinha, não pode descuidar de jeito nenhum.
Vamos buscar capital no mercado. É muito diferente a situação de você ir com uma gravatinha, representando ali uma multinacional, que é bem bacana, você tem aquele selo por trás de você, né? Olha, estou aqui, sou da empresa tal, sou CFO, sou controller, estou aqui para desenvolver, né, uma parceria junto com o banco, os bancos te procuram. Quando você está numa empresa de pequeno porte, como essa minha, você já vai com o projeto pronto, você apresenta todas as coisas, eles vão te pedir garantias do tipo assim, olha, a garantia com duplicata em 50%, preciso aval de 2 sócios, o seguro da fábrica toda até tanto do montante que é para o banco. Você precisa dar 4, 5 garantias, fala, nossa, né? Que coisa, você sai ali meio arrasado, né? Parece que não vai, mas aí você vai aprendendo, você testa um, você testa outro, porque ele também não te conhece para te dar esse crédito, é muito difícil, né? Se você sentar do outro lado lá, quem é você? CNPJ recente, tem toda uma análise de crédito que a gente não está acostumado a enxergar, né? Então, o fluxo de caixa, bom, aí eu já falei um pouquinho do risco de crédito, que é difícil de você desenvolver. O vendedor fala, não, mas eu forneço para essa pessoa há mais de 10 anos, nunca teve problema, é muito bom, e tá, segundo pagamento já não performa. Então você vai aprendendo, né? Você vai criando ali, bom, historicamente, como é que funciona nas outras empresas? É 0,5% do faturamento se perde em questão de crédito. Pô, mas é muito dinheiro, né? 0,5%, você vai pensar, é muito dinheiro, principalmente quando é teu, né? Você não quer... O mundo ideal seria na área de risco, mas não tem jeito, você tem que pôr a cara a bater lá. Então, você vai criando ferramentas internas e vai começando a tomar cuidado. Toma os tombos, fica muito chateado, mas a gente vai aprendendo. Você vai pegando garantias, depois essas garantias geralmente são terrenos que as pessoas têm, elas vão te dando, no meu caso, empresas menores, mas e vai indo, né? Você vai criando as parcerias. Uma outra coisa muito interessante que você aprende quando você virar o dono do negócio. Todo mundo reclama na multinacional, tal. Pô, eles querem tirar o sangue, eu apanho muito aqui, eles exigem muito a produtividade, eles comparam nós com o pessoal de outros países, né? Geralmente eles pegam os 3 melhores exemplos que eles têm para servir de referência, como é que funciona. E a gente fica muito chateado aqui, acha que está sendo escravizado, essa coisa toda, né? Pô, mas o ambiente deles não é igual ao nosso, onde você tem a questão de registro aqui é muito complicada, todos os detalhes. Bom, mas quando você vira o patrão do negócio, você não se conforma, né? De não estar... Como que a pessoa acaba... pessoas inteligentes que você, né, tem contato ali, os funcionários muito inteligentes, com muita sabedoria. Às vezes, no meu caso lá, eu tenho um chão de fábrica assim, muito básico, carregar saco, fazer... sabe, tem um trabalho bem básico lá, onde a gente é a maior parte da folha, mas as pessoas elas são brilhantes, a inteligência dela. Eu sempre brinco lá que eles são muito mais inteligentes que eu. A única coisa que eu consigo observar os detalhes de uma forma diferente. E a gente começou a tornar o dia a dia de todo mundo lá mais fácil, né? Quando eu entrei, tinha 60 funcionários, atualmente a gente está com 36 e fazendo a mesma performance, né? E como que trabalhou essa produtividade aí? Não foi simplesmente cortando funcionário, foi entendendo onde você tinha algum talento que ele não era bem usado, né? Que estava subaproveitado ali porque alguém não estava enxergando ele, trazer perto de você, dar um treinamento, uma pessoa que simplesmente ela deslocava um produto de um pallet, esteira para cima do caminhão, acondicionando lá, de repente você vê que ela tinha um potencial, dá um curso de treinamento para ela operar uma empilhadeira, para ela passar a fazer uma outra atividade que se torna mais importante, a gente
automatizou até onde deu, né? Porque meu ambiente lá, a fábrica ela é muito antiga, então eu não consigo, para modernizar aquilo, custa muito caro. E como não é minha, né? O payback aí não demora muito, demoraria, talvez meu filho, se ele fosse trabalhar lá, ele teria o retorno disso. Então, não cabe mais tecnologia do que a gente tem. Mas a gente foi observando isso, o talento de umas pessoas, quem tinha uma boa escrita para poder fazer um trabalho mais de controle do que um operacional ali braçal. E então aí você consegue colocar mais coisas de sistema. Você vai, né? Que a produtividade envolve muito hoje em dia sistema, porque como eu mexo com alimento, tem um outro lado que só quem é da indústria sabe disso, que é a rastreabilidade, né? Porque se der um problema na ponta, você tem que vir descobrindo de onde ele veio, como que aconteceu, o que pode ter acontecido. Então, tinha todo um processo ali que a gente foi desenvolvendo, e eu também, pelas experiências com as empresas anteriores, né? E toda essa ideia de contabilidade, onde está cada coisinha, eu buscando um sistema no mercado, porque não dá para usar só aquele RP famoso, né? Excel rodando planilhas. A gente começa com isso, mas depois não cabe mais, né? Então, no primeiros 6 meses ali, procurando desesperadamente um software que coubesse no negócio, né? Que tivesse uma boa aderência ali, que a aplicação fosse quase que de imediata, por um outro lado, que coubesse dentro do meu bolso. Porque tem esse, né? Sempre quando a gente pedia um módulo novo, pedia um equipamento novo, o gerente não liberava, o diretor não liberava, a informação lá de fora não liberava, agora eu entendo isso tudo. Porque tem que atender todo mundo, você tem uma verba limitada, tem que servir para todo mundo. E eu tomei um risco bem grande, mas que assim no final se mostrou acertado, que a gente desenvolveu um software in-house, né? Então, achei uma pessoa ali, um desenvolvedor muito bacana, que já tinha trabalhado, né, na área de TI em uma outra indústria, e a gente foi desenvolvendo. O primeiro desespero era, eu tenho que comprar toda a minha matéria-prima na safra. Então, você compra o equivalente a 3 a 5 meses de matéria-prima, da principal matéria-prima, só que ele fica armazenado em terceiro e começa a vir conforme a necessidade, conforme você vai precisando. Então, o primeiro módulo que a gente desenvolveu foi contratos de compra de trigo. E, com isso, também desenvolveu toda a saída do produto, porque eu tinha que tomar muito cuidado para não sumir nada, para não ter nenhum problema. E a gente foi desenvolvendo módulos, foi integrando, aí esse módulo integrou com contas a pagar, porque quando chegava um produto já lançava nota. Por um outro lado, o respeito, né, com o escritório de contabilidade, porque eu sei que se eu mandar o material para ele quadrado, o balancete volta quadrado, né? Então, a importância de mandar o pacote tudo direitinho. Então, a gente guardava o XML, a DANF, onde que ficava cada informação, tudo certo, que é a mesma coisa numa empresa, um departamento com o outro. Então, eu fui desenvolvendo, a gente desenvolveu o software para atender, né? Foi uma coisa bastante interessante. Só deixamos de lado o custo, porque ali, no caso, é o segredo do negócio, então eu fazia ainda na mão, mas eu desenvolvi uma coisa através de Excel, né, um hard user de Excel, eu consegui desenvolver uma ferramenta que eu apuro o custo de uma forma aceitável para o negócio, eu tenho toda a memória ali e eu conservo as informações comigo, a receita de cada produto, o quanto vai em cada produto, está ali comigo, só poucas pessoas têm acesso, né? Também tem a questão da evolução do negócio, né? Ele começou pequeno e foi indo, foi indo, foi indo. Hoje a gente tem aproximadamente 1.500 clientes ativos, né? Eu brinco aí com 4.000 boletos por mês, né, de cobrança.
tem um banco de dados por volta de 4.000 empresas cadastradas lá, que a gente fica tentando fazer uma estatística para tentar buscar novamente esse cliente, porque foi aprendido outra coisa também do empreendedorismo, que eu não sabia, não fazia ideia quando estava do outro lado lá, porque geralmente é do financeiro ali, controle, muita contabilidade, muita finanças, muito impostos, né? Você está muito preocupado com isso, só que tem aquele pessoal que vende lá, né? Que traz o dinheiro para dentro de casa para poder pagar o salário. Então, eu me vi ali que tinha que desenvolver coisas na área de vendas que não conhecia. E, mais uma vez, entra a contabilidade também muito importante. Porque a ideia do DRE, se eu der um desconto, né, onde que o frete afeta isso aqui, a pensar sempre na margem de contribuição, todos os produtos necessariamente eles têm que ser positivos, a não ser que margem positiva, a não ser que seja uma ação que você esteja fazendo ali, uma coisa momentânea para ir buscar um objetivo, mas ela tem que ter começo, meio e fim. Porque se ficar com margem negativa há muito tempo, você está fadado a ter muito problema com a empresa. Porque as pessoas começam a relacionar um produto com o outro. Por que o teu concorrente ele tem R$ 2, R$ 3 de diferença entre o produto A e B e o seu está 5? Por que você... Não, tem que trazer... o que ele vai pensar? Traz o que está mais caro para baixo. Não é elevar o que está mais barato, né? Então, você começa a desenvolver ali a parte de estatística para te ajudar nas vendas, coisas que eu nunca tinha vivenciado. E aí eu fui colocada nessa arena aí, junto com alguns leões que nem imaginava como é que funcionava, né? A vendedora ainda passava pedido por, né, por e-mail, por WhatsApp, umas ferramentas aí que são legais, mas não te traz nenhuma segurança de que aquele pedido ali estava certo. Então, você tinha muito problema de que não digitou, não foi digitado o pedido, o preço estava diferente, como é que funcionava. Aí, vamos lá, vamos buscar no mercado um aplicativo para que todos tenham um celular, como é que funciona, e vamos lá, né? Então, hoje, o vendedor ele tem a tabela de preço, ele sabe até onde ele pode ir, ele manda o pedido entra automático, cada 10 minutos o sistema já lê e vai, né? E a gente evoluiu muito, tudo com o auxílio da contabilidade, que facilitou muito, porque como é que você sabe disso? Aí você lembra lá que a contabilidade te ajudou. Como é que vai ser o futuro desse negócio? Outra coisa que eu aprendi também no empreendedorismo, e eu tive uma lição muito importante que foi na Holanda, que eles colocaram lá um plano, né, gigante para triplicar o tamanho de um ano para outro da empresa. A única pergunta que eu fiz para o CFO que estava visitando a gente aqui, como que nós vamos fazer isso? Como você sabe que a gente consegue fazer isso, triplicar? Ele falou, olha, como vai fazer eu não sei, mas a gente vai conseguir. Né? Então, eu levei isso para mim também. Né? Então, o futuro do negócio eu não sei bem, mas a gente vai levando muito, muito bem. Muito bem. Né? E meio que para fechar aqui esse nosso bate-papo, foi mais um bate-papo, né? Por falta de experiência aqui como palestrante, eu gostaria de ressaltar a importância da contabilidade. Todo mundo fala muito do inglês, né? A gente tem uma referência, saber falar inglês, tal, mas entenda que o inglês ele abre portas, ele abre a mente, ele te facilita uma comunicação. A contabilidade ela faz exatamente essa mesma coisa, né? Ela é o inglês dos negócios. Então, a gente tem que saber, se você quiser trabalhar bem, se você quiser estar bem em qualquer ambiente corporativo, você tem que saber contabilidade. E, claro, não menos importante, mas tão importante quanto, aqui no Brasil, essa questão dos impostos. É muito importante você entender tudo que está acontecendo, tudo que envolve a tua empresa, ter uma ideia dos impostos diretos, por que uma despesa ou uma receita ela é importante
ou não, como é que funciona ali o registro dela, do que fazer, os indiretos, aí o PIS e COFINS, como é que a gente né, vai buscar alternativas para tentar ser mais, gerar mais caixa para a empresa, porque no fundo, todo mundo quer ter o caixa, né? Tá muito bem. Então, esse era um recado que eu espero ter passado, da experiência, da importância da contabilidade. Uma coisa muito legal aí são esses eventos aqui que a gente aprende, que a gente escuta coisas novas, que tem também participar de procurar o professor Rogério lá, ele tem uma coisa muito legal que eles fazem com impostos, que é o TELA. É muito importante para a gente se manter atualizado e manter com esse pensamento para frente. Então, mais uma vez, quero agradecer o tempo de vocês, obrigado pela oportunidade, obrigado, BSSP, professor Edgar, professor Rogério, eu agradeço muito e um grande abraço, se cuidem todos e vamos em frente. Qualquer coisa, vou deixar meus contatos aí na apresentação e é isso aí. Um abraço, muito obrigado.